pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e nessa aula de hoje nós vamos fazer um exercício envolvendo conhecimentos da equação reduzida da circunferência. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no meu canal e também ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão, tá bom? No mais, vamos ao nosso exercício de hoje. Vem comigo. O exercício diz o seguinte, olha, a figura tem duas circunferências maiores com raios iguais e uma menor com centro na origem. Obtenha a equação reduzida da menor. Então, obtenha a equação reduzida da menor, sabendo que a equação de uma das maiores é essa. Então tá aqui o nosso desenho, a nossa figura. Tenho duas circunferências maiores que têm raios iguais, ok? E ele pediu para a gente descobrir a equação reduzida da menor. Qual que é a fórmula da equação reduzida da circunferência? A fórmula é essa, olha. X menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado é igual o raio ao quadrado. Então, para eu escrever a equação reduzida da menor, eu preciso conhecer quem? As coordenadas do centro e o raio. O centro eu já sei quanto que vale. Por que eu já sei quanto que vale o centro? Porque ele falou, olha, que as maiores têm raios iguais e uma menor com centro na origem. Então, qual é as coordenadas aqui do centro na origem? 0 e 0, ok? Então, 0 e 0. Então, eu já tenho esse e esse. Agora, eu preciso descobrir esse, o raio. Quanto que vale esse raio? Porque descobrindo esse raio, eu vou voltar aqui e vou substituir nessa equação, ok? Para a gente descobrir esse raio, vamos utilizar a informação das duas equações, da equação reduzida das duas circunferências maiores. Falou que essa equação é a equação de uma delas, não falou qual. Vou fazer o seguinte, vamos descobrir aqui as coordenadas do centro e do raio dessa circunferência. Lembrando que as duas têm raios iguais, né? Então, vamos a partir dessa descobrir o centro e o raio. Como é que a gente pode fazer? Olha, é só comparar, olha. X menos x do centro tem que ser igual a isso aqui, né? Então, x menos x do centro tem que ser igual a x mais raiz de 5. X mais raiz de 5. Você não precisa escrever essa equação. Você pode só comparar e chegar à conclusão de quanto vale o x do centro. Mas na dúvida, escreva a equação, ela é pequenininha mesmo, resolva e aí você vai descobrir o x do centro. Tá bom? Então, eu posso cancelar esse x com esse, né? Porque quando mudar para o outro lado eu vou ter um positivo e um negativo. O que está sobrando? Menos x do centro é igual a raiz de 5. Então, x do centro é menos raiz de 5. Lembrando que esse x do centro é de uma das maiores, ok? Não é da menor não, porque da menor eu já sei que é 0 e 0. Vamos fazer a mesma coisa para descobrir o y do centro. Então, na equação reduzida, y menos y do centro tem que ser igual a isso aqui, né? Então, y menos y do centro tem que ser igual a y menos raiz de 5. Y menos raiz de 5. Quando esse y passar para lá de cá, vai ficar um positivo e um negativo. Aí eu cancelo. O que está sobrando? Menos y do centro é igual a menos raiz de 5. Então, o y do centro é igual a raiz quadrada de 5. Observa que agora, pessoal, eu já tenho as coordenadas do centro de uma delas. E eu já posso falar qual que é. Porque, olha, o centro vai ser menos raiz de 5 e raiz de 5. Onde fica essa coordenada em que o x é negativo e o y é positivo? X negativo e y positivo fica onde? Fica no segundo quadrante, né? Então, esse menos raiz de 5 e esse raiz de 5 são as coordenadas desses aqui, E raiz de 5. Ok? Aí falou que as duas têm o raio igual. Se as duas têm o raio igual, quanto que vale o raio dessa?
basta pegar o raio ao quadrado e igualar a 5, ok? Então vamos fazer isso, ó. Então, raio ao quadrado é igual a 5. Isso quer dizer que o raio é igual a raiz de 5. Logo, o raio dessa daqui e o raio dessa, porque como falou que os raios são iguais, ó, raios iguais, eu já sei que o raio da circunferência 1, vou chamar assim, ó, circunferência 1, o raio é raiz de 5, e a circunferência 2, o raio também é raiz de 5, ok? A partir disso, eu vou descobrir o raio da circunferência menor. Por que eu preciso do raio da circunferência menor? Porque é a última coisa que falta para eu substituir aqui e encontrar a circunferência, a equação reduzida da circunferência menor. E aí, olha, presta atenção no que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui uma linha passando pelos raios. Dá uma olhada. Vou fazer aqui um pequeno segmento para ficar melhor para você visualizar, ó. Passando pelos raios. E óbvio, passando pelos centros das 3 circunferências. Dá uma olhada. Aqui, pessoal, por que eu fiz aquela linha? Porque eu quero mostrar para você que a distância dessa que eu chamei de C1 até a distância dessa que eu chamei de C2, nada mais é do que a soma de todos os raios. Ou seja, quanto que vale esse raio aqui? É raiz de 5. Esse daqui, eu não sei, vou chamar só de R. Esse daqui é o mesmo R. E esse daqui também é raiz de 5, porque as duas maiores têm o mesmo raio. Concorda comigo que se eu somar tudo, ó, vou fazer até aqui, olha. Eu somando tudo, raiz de 5 mais R mais raiz de 5 é igual à distância do centro 1 ao centro 2. Concorda comigo? É a distância do centro 1 ao centro 2. Por que isso? Porque agora eu posso resolver essa equação, ó. Raiz de 5 mais raiz de 5 é 2 raiz de 5. R mais R é 2R. E aqui na distância do centro 1 ao centro 2, nós vamos calcular a distância entre dois pontos. Aí você fala assim, professor, mas eu sei só as coordenadas desse centro. Eu não sei as coordenadas desse. Sabe sim, sabe por quê? Porque como as duas têm o mesmo raio, as duas tangenciam a circunferência menor, as duas tangenciam os eixos coordenados, quer dizer que as coordenadas aqui, ó, é o oposto dessa. Então aqui é raiz de 5 e as coordenadas aqui é o oposto desse. Então aqui é menos raiz de 5. E aí eu jogo na distância de 2 pontos. Então vai ficar aqui, ó, distância de 2 pontos aqui, ó, na fórmula. Vou colocar assim, ó, é x do centro 1 menos x do centro 2 ao quadrado, mais y do centro 1 menos y do centro 2 também ao quadrado. É a distância de 2 pontos, ok? Então tá ficando aqui, ó, 2 raiz de 5 mais... Aqui é 2R, né? Eu coloquei 2 raiz de 5, R mais R. 2R mais 2R é igual. Vamos substituir ali x do centro 1 e x do centro 2, olha. Vai ficar aqui. X do centro 1, chamei essa de circunferência 1, né? O x dele é menos raiz de 5. Então, menos raiz de 5 menos x do centro 2 é raiz de 5, ó. Menos com mais, menos raiz de 5. Ao quadrado mais y do centro 1. O y do centro 1 é raiz quadrada de 5. Menos y do centro 2. O y do centro 2 é menos raiz de 5. Então, menos com menos da fórmula da distância é mais raiz de 5 ao quadrado. Pronto. Resolvendo isso ali. Então, 2 raiz de 5 mais 2R é igual. Dentro desse parênteses, menos raiz de 5 com menos raiz de 5 dá menos 2 raiz de 5 ao quadrado. E aqui, 2 raiz de 5 também ao quadrado. Então, 2 raiz de 5 mais 2R é igual. Resolvendo isso aqui, ó, a gente pode fazer direto. Ó.
Menos 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado é 4. Raiz de 5 ao quadrado é 5. Então ficou 4 vezes 5, ficou 20 mais 20. Então aqui está ficando 2 raiz de 5 mais 2r. 20 mais 20 é 40, né? Raiz quadrada de 40. E aqui, olha, vamos tirar de dentro dessa raiz um pouquinho ali. Dá para fazer a decomposição dessa raiz de 40. Como é que a gente faz essa decomposição? De forma bem simples. A gente pode fazer pela fatoração de números primos. Ó. Divide por 2, dá 20. Por 2, dá 10. Por 2, dá 5. Por 5, dá 1. Raiz quadrada, a cada 2 iguais, pega 1. Então aqui, 2, esses 2 ficam dentro da raiz. 2 raiz de 10. Então vai ficar aqui, ó, 2 raiz de 5 mais 2r é igual a 2 raiz de 10. Agora, olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir isso aqui tudo por 2. Como não vai dar para eu fazer nesse espacinho ali, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar aqui e vou terminar do lado de cá. Para não ficar tão embolado ali. Nós vamos terminar do lado de cá, ok? Então, ó, dá uma olhadinha. Vou dividir os dois lados ali por 2. Então vai ficar assim, ó. Dividindo tudo por 2, vai ficar raiz de 5 mais r mais raiz de 10. Passa a raiz de 5 para o outro lado, então o raio é raiz de 10 menos raiz de 5. Pronto. Chegamos no raio. Esse é o raio de quem? É o raio da circunferência menor, que agora nós vamos substituir aqui, olha. Então, já que eu tenho o raio, então vai ficar aqui, ó. Já sei que esse raio é raiz de 10 menos raiz de 5. Agora basta substituir essas informações na equação reduzida da circunferência e nós teremos a equação da circunferência menor, ok? Então fica aqui, x menos x do centro, ou seja, x menos 0 ao quadrado, mais y menos o y do centro, 0 também ao quadrado, é igual ao raio. O raio é isso aqui, né? Raiz de 10 menos raiz de 5 ao quadrado. X menos 0 é o próprio x ao quadrado, mais y ao quadrado é igual. Não precisa resolver esse produto notável não, pode ficar desse jeito mesmo, tá bom? Não vai dar para simplificar muita coisa mesmo, então vou deixar desse jeito. É raiz de 10 menos raiz de 5 ao quadrado. É claro que aqui dá para fazer o produto notável, né? Mas como não vai dar para simplificar muita coisa e pediu a equação reduzida, pode ficar desse jeito mesmo, tá bom? Um exercício um pouquinho grande, bem exigente, né? Por causa dessa análise que a gente tem que fazer ali com muito cuidado, mas com muita cautela a gente consegue fazer direitinho, tá bom? Gostou? Gostou? Curte aí o nosso vídeo. Qualquer dúvida, escreva nos comentários, tá bom? E a gente vai conversando sobre esse exercício. No mais, um grande abraço, Deus te abençoe. Tchau!